Dados demográficos têm mostrado o crescimento da população de idosos. De acordo com estimativas do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas, em 2050, 21% da população mundial estará acima dos 60 anos, comparando com 8% que foi em 1950 e 12% em 2013. O relatório ainda aponta que haverá mais de 2 bilhões de pessoas acima de 60 anos e que esse número, né, de pessoas acima de 60 anos irá ultrapassar o número de crianças abaixo de 15 anos. Para falar sobre esse tema, eu convidei aqui um grande amigo, o professor Fábio Eduardo Mamel. O professor Fábio Eduardo Mamel é profissional de educação física, formado pela FMU, tem especialização em educação física escolar e em fisiologia do exercício e treinamento resistido aplicado à saúde, doenças e envelhecimento. O professor Mamel também é mestre em educação física pela São Judas Tadeu, atuou na rede pública de ensino, foi subcoordenador pedagógico no Instituto de Esportes e Educação e atualmente é colega de trabalho no Centro Universitário Módulo e na Faculdade de São Sebastião. Professor, é um grande prazer, né, ter você aqui conversando com a gente, falando um pouquinho sobre esse tema envelhecimento. E quando a gente fala sobre envelhecimento, discute-se muito, né, a respeito do envelhecimento saudável, de como o estilo de vida pode influenciar na saúde e qualidade de vida, né? E o primeiro ponto, aí, o ponto mais importante que a gente precisa entender, né, é como o organismo, né, responde com o processo de envelhecimento. Quais são as principais alterações que acontecem durante o processo de envelhecimento e como o sedentarismo ele influencia nesse processo todo? Beleza, Fabião, bom dia, né? Primeiramente, muito obrigado pelo convite aí. É um prazer falar com você. Nós somos colegas de trabalho e a gente conversa bastante, né? Só que em tempos de pandemia, Tem que agora ficar não deixamos de conversar, mas agora online, né? A online. proximidade não é de forma online, mas é um prazer, eu que agradeço aqui, né? É um tema aí que eu venho estudando ultimamente, frequentemente, né? E a gente vem aqui com uma proposta de reflexão, né? Trazer uma reflexão, alguns dados importantes e o que eu venho estudando e conversar, né? Como a gente tem nosso dia a dia cotidiano aí de professor. Então, o professor ele sempre está curioso, está estudando e está tentando respostas, né, para as nossas perguntas. Mas vamos lá, né? Eu vou tentar aqui responder as suas perguntas de uma maneira global, pensando de uma maneira mais global, depois especializando, né? Então, por Uhum. exemplo, quando a gente fala o primeiro ponto você colocou, né? Como que acontece no organismo esse processo de envelhecimento? Sim. Então, vamos entender um pouquinho essa palavra, esse nome envelhecimento, né? Então, a partir do momento que nós nascemos, o nosso corpo biológico, né? Ele já entra num processo de envelhecimento, porque nós, ao longo desse ciclo da vida, o nosso corpo ele vai entrando em estado de envelhecimento, ou seja, as funções orgânicas elas entram em processo de envelhecimento, né? E para isso, as pessoas que lidam, né, que querem trabalhar com esse público de maneira mais específica, ela tem que entender um pouco, de uma maneira, sobre o fenômeno que é esse envelhecimento, né? Porque, por exemplo, como assim o fenômeno? O que é um fenômeno, né? Ele envolve vários fatores, né? Não é algo tão restrito somente ao lado biológico. Por que as pessoas estão envelhecendo, né? Aí eu fui puxar alguns dados, né? Por exemplo, a expectativa de vida aqui no Brasil, e são dados do IBGE. Em 1940, a expectativa de vida do brasileiro era de 45,50 anos, 1940. Em 2010, né, que foi o último censo, 75,50 anos. Ou seja, nós tivemos um aumento aí grande num espaço de tempo, né, num espaço de tempo relativamente não tão grande assim. E por quê? Por que houve, né? Por que as pessoas estão envelhecendo mais? Por que as pessoas estão vivendo mais? Aí que vem esse entender e compreender o que é essa fenomenologia, o que é esse fenômeno, por que as pessoas estão envelhecendo mais. Óbvio, o primeiro ponto mais óbvio é a ciência.
Então, a ciência numa maneira geral, né? Não somente a ciência específica médica. Então, ela avançou muito. Então, hoje em dia, tem remédios que prolongam algumas patologias. Então, eu vou dar um exemplo da minha avó, por exemplo. Minha avó, ela descobriu que ela era portadora do diabetes, ela virou diabética com 50 anos. E hoje ela tem 90 anos, vai fazer 90 anos, ou seja, ela está vivendo 40 anos. Isso se deve a esse avanço da ciência, principalmente da área médica, mas não somente a ciência, a pesquisa, né, da área médica. Atrás, por trás da área médica, né, até chegar nesse envelhecimento, aí eu especificando um pouco mais, vem a nossa área, a educação física. Então, ou seja, hoje já existem N estudos, aí você mesmo me mandou excelentes recomendações, né, para a gente fazer esse bate-papo aqui, sobre como que estão estudando mais esse fenômeno envelhecimento, né? Uhum. E não somente pesquisas no ramo das ciências biológicas, né? Por exemplo, o avanço da tecnologia faz com que nós, né, nós estamos vivendo mais. Por quê? Porque nós temos mais conforto. Então, um exemplo simples, Hoje em dia, a durabilidade, né, e o estudo, que não deixa de ser ciência, para as pessoas terem um sono com qualidade. Hoje nós sabemos que o sono ele é imprescindível, pensando nessa funcionalidade do organismo, onde eu vou tentar especificar um pouquinho mais lá na frente. Então, se o sono é importante, as pessoas começam a estudar, tudo bem. E aqui a gente não fala de quantidade de horas, porque tem a individualidade de cada sujeito, enfim, aqui a gente fala de qualidade de sono, né? Então, para a pessoa ter uma qualidade de sono, ela precisa descansar, que é o óbvio. Para a pessoa descansar bem, ela precisa ter um bom colchão. Então, a ciência, junto com a tecnologia, aí então esse fenômeno eu fui pensando na minha ordem aqui, o que vem ajudando esse fenômeno para nós envelhecermos mais, vivermos mais? Ciência, tecnologia e a inovação. Então, a Sim. ciência, a área médica, N estudos. Tecnologia, vivemos numa sociedade mais confortável, né? Vivemos numa sociedade mais confortável hoje. Óbvio que tem todo... e aqui eu não estou falando, lógico, que o capital financeiro ele influencia, né? Ele influencia, tem colchão para todos os preços, eu dei exemplo do colchão. Mas mesmo assim, aquela pessoa com capital um pouco mais baixo, ela consegue ter uma qualidade de vida um pouco melhor do que a pessoa de 1940. Por que Sim. isso? Porque nós temos mais estudo, mais avanço na pesquisa. E os E estudos, inovação. e os estudos hoje em dia, né, eles direcionam muito, né, para que a mídia, de uma forma geral, também consiga trazer essas informações, né? Então, nós temos Perfeito. diversos estudos hoje em dia, nós temos mais informação, então as pessoas se tornam mais informadas sobre como cuidar da sua saúde, quais tecnologias podem facilitar na sua saúde. E é lógico, toda essa relação, né, ela traz benefícios para as pessoas, né, como você mesmo Certo. expôs. É muito bacana de ver essa relação, principalmente quando a gente traz, né, para a parte científica, né, que eu acredito que seja um ponto bacana de a gente olhar Claro. também, que é Imprescindível, né? sim, que é a relação de como os desenvolvimentos científicos seja através de novos tratamentos, né, que prolonga, como você mesmo deu o exemplo, a vida das pessoas com qualidade, seja através da prática de atividade física, né, seja através da alimentação, diversos estudos com exercício físico e com alimentação norteiam bastante essa qualidade de vida, né, pro indivíduo, para o ser humano ao longo do seu processo de envelhecimento. Tem um termo muito utilizado, né, na ciência que chama hormese. E a hormese, a gente fala da hormese que é como o estilo de vida, basicamente, né, alimentação, atividade física, influencia na nossa saúde, nas nossas respostas biológicas e fisiológicas. Enquanto melhor for a nossa qualidade de alimentação e atividade física, melhor esse direcionamento. Isso é muito bacana, né? E aproveitando esse gancho em cima
atividade física, alimentação, até tecnologia mesmo, como você vem falando, né? Acho que a tecnologia hoje está aproximando a gente, tão distante, mas ao mesmo tempo aproximando e faz com que a gente consiga trazer essas informações de forma bacana. Como o exercício físico, né, a nossa área de estudos, ela traz esses benefícios para a saúde. Que tipo de exercício seria mais recomendado? É, em vista dessa tecnologia que a gente tem hoje, ela facilita para esse processo também de aplicação de exercício físico? Que você vê a respeito disso e tem estudado a respeito disso? Vamos lá, né? É, a respeito da tecnologia, né? Respondendo sim, ela facilita muito, né? Ela facilita muito e ela faz parte disso, né? Faz parte desse processo de envelhecimento. Olha só que interessante, né? Nós estamos falando aí por volta de alguns minutos, né? E isso que entender esse processo desse fenômeno, o que é a fenomenologia do envelhecimento, né? E ainda nós não tocamos no assunto da nossa área específica, que é falar sobre uma metodologia, né? Agora que você fez essa provocação para eu responder aqui. Mas é isso que nós temos que entender um pouco mais, né? É entender esse processo de envelhecimento. Porque hoje, eu estou com 39 anos, né? Daqui a pouco eu faço 40. Eu também estou em processo de envelhecimento. Mas a proposta aqui da nossa conversa, né? É entender esse envelhecimento, e agora a gente vai focar um pouco nos idosos, né? Aqui no Brasil. Então, cresceu esse número de idosos crescendo e vem crescendo muito. Então, aqui no Brasil, né, para os nossos dados, segundo o Ministério da Saúde, o que é um idoso? Para a pessoa entender depois desse nosso bate-papo aqui. É uma pessoa de 60 anos ou mais. Então, aqui no Brasil, que é países em desenvolvimento, é considerado 60 anos, né? Países desenvolvidos, 65 anos. Enfim, só que aqui no Brasil, esse dado vem aumentando. Então, dentro dessa faixa etária, né, dos idosos, nós encontramos também as pessoas mais idosas, muito idosas, né, ou idosos em velhices avançadas. São pessoas acima de 60 anos, né? Então, vamos lá. Vamos tentar especificar um pouco mais aqui, né? Aí, lendo, estudando, pensando aqui, o que eu compreendi, né? E tento fazer deixa essa reflexão para a galera aí que nos assistir depois. Às vezes, a terminologia, falando em treinamento, ela está, eu não digo inadequada ou incorreta, mas é questão de a gente pensar, né? Eu lendo artigos, conversando com as pessoas, às vezes as pessoas falam de adaptação do treinamento. Eu não vejo adaptação no treinamento, eu vejo como especialização, especificação no treinamento. Por que especificação no treinamento? Porque você não vai adaptar um treinamento, né? Você tem que entender qual que é o processo que esse sujeito de 60, 65, 70, 80 anos ou mais se encontram e começar a especificar em três aspectos, né? Principais, assim, dentro do meu conhecimento, e tem outros também. Mas o que eu vejo, aí respondendo a tua pergunta, para a gente tentar especificar um pouco mais aqui. Não, o profissional de educação física, né, a nossa área, que for trabalhar com essa área específica e outras também, ele vai ter que estudar, ele vai ter que compreender como que esse organismo desse indivíduo, quais são as alterações fisiológicas desse indivíduo, ou seja, ele está com alguma patologia, esse indivíduo tem alguma patologia, né? Ele é um indivíduo que está com diabetes. Qual que é o estágio dessa diabetes? É controlado? Não é controlado? Esse indivíduo ele tem problema de pressão arterial? Não tem problema de pressão arterial? Né? Isso pensando na parte fisiológica. Como que está o funcionamento do sistema endócrino desse indivíduo? Já que o sistema endócrino ele controla e regula as funções do organismo. Então, isso é determinante para o funcionamento geral do organismo desse sujeito. Além da fisiologia, vai ter que estudar a biomecânica do exercício, porque pela biomecânica você vai começar a entender e a prescrever e a montar o seu treinamento. Ou seja, esse idoso, ele tem algum problema de mobilidade articular, né? Ele está com alguma doença, por exemplo, uma artrose avançada, é o início de uma artrose, ele sente dor, aonde que é essa dor? Tem lesão, não tem lesão? Então, por isso que eu falo, no começo, não é adaptação, é especificar. Né? E por último, aqui nesse tripé que eu fiquei desenhando, aí depois você pode comentar, claro, né?
o indivíduo ele vai ter que entender de periodização. Ele vai ter que entender de periodização, de metodologia do treinamento. Então, se nós, né, profissionais, por exemplo, vem um idoso para mim e fala, professor Fábio Mamel, quero que você seja o meu personal trainer. Cara, eu vou ter que entender, eu vou ter que pesquisar esse cara, né? Não tem uma receita pronta. Olha, vai lá, vai fazer a 3 de 10. Mas por que 3? A gente brinca, né? 3 de 10, 3 de 10, nada contra a 3 de 10, né? Mas tem que especificar. Sim. Especificar. Sim. Então, o que esse sujeito tem? Qual que é o quadro fisiológico mínimo dele? Porque senão, ao invés da gente trazer uma longevidade, a gente pode diminuir essa expectativa de vida desse sujeito. Na nossa área de... tem um delayzinho, né? Então até eu falar e você ouvir. Na nossa área de estudos, né? Eu costumo brincar sempre em aula e brincar mais com uma realidade, né? A gente nunca para de estudar, né? A gente tem que sempre estar estudando. Por quê? Porque todos esses conceitos, eles vão sempre se modificando ao longo do tempo. E como você mesmo colocou, né? São conceitos extremamente importantes. A gente tem que olhar para as respostas fisiológicas, a gente tem que olhar para as individualidades do indivíduo quanto a algum problema de saúde prévio que essa pessoa possa ter, né, que possa restringir ainda mais a prática de atividade física. A gente tem que olhar os métodos de periodização para poder trazer todo o treinamento, a atividade física, o exercício físico de uma forma coerente, bacana para essa pessoa. Né? Então, tudo isso é sempre muito importante para a gente chegar ao melhor resultado possível. Né? Fala-se muito a respeito do exercício físico aeróbio para o idoso, pela relação de saúde cardiovascular que pode promover. Tem trabalhos da professora Patrícia Brum, né, exemplo de respostas fisiológicas, aí como você citou, né, que mostra diminuição de pressão arterial, estudos do professor Carlos Eduardo Negrão, também lá da Escola de Educação Física e Esportes, né? Tem estudos do professor Mark Mattson, que eu estava tentando me lembrar aqui anteriormente, que fala sobre o sistema nervoso central e benefícios do exercício físico aeróbio. Então a gente tem vários estudos que vão nortear, né, essa dinâmica de atividade física, de exercício físico. E é sempre importante, eu acho que o principal ponto, né, quando a gente olha todos esses estudos, é como você mesmo abordou, fazer uma individualização, porque às vezes a gente pensa assim, bom, um exercício físico aeróbio é bom para melhorar a saúde cardiovascular, mas se essa pessoa tiver um problema muito pré-existente, muito acentuado sobre o sistema cardiovascular, pode ser que determinada intensidade não seja tão bacana, então deve fazer alguns ajustes, né? Ou se ela tiver algum problema de mobilidade, ela não vai conseguir executar corretamente. Então, tudo tem que ser muito bem coordenado, muito bem pensado. Um outro exemplo, Fábio, um outro exemplo, né? Aí pensando assim numa metodologia já, para deixar algumas dicas aí, né, para quem for assistir o nosso vídeo depois, né? Então, nos estudos, né, o que as pessoas que trabalham com esse público, eles apontam, né, que o sujeito, quando chega, principalmente nesse mais, né, qual que é o termo que eu utilizei aqui, idosos em velhices avançadas, né, que são os acima de 80 anos, é sobre que esse sujeito, que essa pessoa, ela continue vivendo de forma autônoma. Isso é importante para essa pessoa, né? O que é viver de forma autônoma para uma pessoa de 80 anos? Ela dirigir, ela ir ao supermercado e conseguir, ela ter força, por exemplo, na musculatura e ter mobilidade articular para ela ir a pé até o mercadinho da esquina e voltar com uma sacola de 3, 4 quilos, né? Isso para quem é jovem, às vezes não tem muito impacto, mas quando você chega lá na velhice, isso é importante. Sim. E estudos da Organização Mundial da Saúde mostram, né, que o simples fato de a gente se exercitar de forma contínua, 30 minutos por dia, pelo menos 5 vezes na semana, ou 150 minutos, né, por semana, pelo menos, né, que seriam uma outra forma de visualizar, já traz uma boa saúde quanto a sistema cardiovascular, quanto a mobilidade e tudo mais. É lógico que aí são ajustes, né, que são necessários de acordo com o indivíduo. É muito bem colocado esse seu posicionamento, né, porque muitas vezes a gente não nota, né, quanto que
prejuízos de mobilidade podem afetar, né, drasticamente o nosso estilo de vida. E pequenas ações de atividade física ao longo da nossa vida faz com que a gente consiga evoluir, envelhecer, né, com muito mais saúde, com muito mais qualidade de vida. E qual que é o quadro, né, que o idoso se encontra que limita ele a ter essa prática de uma atividade física, de um exercício físico regular, né? Normalmente ele tem uma perda de massa muscular, né? Ele vai se tornar uma pessoa um pouco mais fragilizada, mais fraca, e com isso ele tem a perda também do equilíbrio. Uhum. Então o que acontece? Ele se torna um sujeito mais fraco e sem equilíbrio. Então a probabilidade de queda é muito grande. Sim, e Quando ele vira uma cai, bola de neve, né? Porque a pessoa deixa de fazer exato, atividade física, vai prejudicando ainda mais seu estado de saúde, e isso vai virando uma bola de neve e vai prejudicando cada vez mais, né? Trazendo cada vez mais prejuízos, né? Físicos e fisiológicos, né? Para a sua saúde. sim, 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 sim. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa aqui que eu. Bom, para tentar finalizar aqui, né? Uhum. E assim, né? Sempre dar bons exemplos, né? Eu sou uma pessoa otimista. Eu gosto de deixar bons exemplos, né? Não é porque a pessoa está envelhecendo, parece que você fala essa palavra bem atrás de medo, sofrimento, né? Não, não é isso, não, cara. O envelhecimento é um processo natural, todos nós estamos passando, né? E nós chegaremos. A nossa expectativa de vida hoje, quer dizer, em 2010, não sei se vai ter o censo esse ano, não, porque essa pandemia maluca aí, em 2010 era de 75,50, ou seja, se nada der errado, e tomara que não dê, Uhum. Fabião, nós estamos garantidos com 75,50. Eu quero viver bem até esse Com 75,50. certeza, com certeza. E a Aí eu prática regular de atividade física, com uma alimentação colaboro. equilibrada, com toda a relação de tecnologia que a gente tem para auxiliar, né, o nosso dia a dia, isso facilita bastante. E é sempre Vai. importante, né, a gente sempre buscar orientações de profissionais, né, o profissional da educação física Sim, para praticar é atividade essencial. física, do nutricionista para uma boa alimentação, do médico, né, para fazer os acompanhamentos de rotina com exames básicos, né, que são importantes para saber como é que está a nossa saúde, saúde cardiovascular, enfim. Então é sempre importante ter esse acompanhamento, né, para trazer, para envelhecer com saúde, com qualidade de vida, né. Sim, Legal, claro. Fabião, né? Eu costumo falar Fabião pela nossa amizade. Legal. Professor Fábio Mamel, né? Foi um enorme prazer, mesmo com essa distância, estar conversando com você e batendo um papo aqui um pouco sobre envelhecimento, né? Envelhecimento com saúde, que é uma área que você estuda também e que você tem muito a falar e a passar e a transmitir de informação pra gente aí. Muito bacana. Obrigado pela conversa. Eu que agradeço, Fábio, o convite aí. Foi um prazer conversar com você, né? Pelo ser uma pessoa aí entusiasmada, né? Isso acaba influenciando, né? Todos à sua volta. E é legal, é bacana a gente poder dar uma pequena contribuição, trazer uma reflexão e vamos seguindo, firmes e fortes. Muito obrigado. Sou eu que agradeço o convite. Isso aí, grande abraço. Até mais. Tchau. Tchau, Valeu. tchau.